Bom dia, boa tarde a todos. Hoje nós temos o prazer de entrevistar Ricardo Bento, professor adjunto da PUC Minas, é doutor e pós-doutor pela USP também, diretor regional do Ibracon de Minas e uma série de outras atividades. Ricardo, um prazer tê-lo conosco hoje aqui. Prazer é todo meu, estou à disposição. Muito obrigado. Vamos começar. Vamos lá, Ricardo. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua trajetória na engenharia, até o teu trabalho atual. Fala pra gente um pouquinho do que te motiva nesse dia a dia, e acho que seria legal também entender se durante o teu percurso teve algum momento específico que você sentiu que a sua carreira estava mudando de patamar, ou seja, quando você teve um input sobre visão de liderança transformativa, enfim, conta um pouco pra gente a teu respeito. Bom, lá nos idos da década de 80, eu estava na faculdade, eu já comecei a fazer estágio cedo. Fiz 3 a 4 anos de estágio já em trabalho de engenharia, obras, orçamentos, fiscalização, uma série de trabalhos já ligados à área, até porque só a faculdade é meio difícil, né? Às vezes você realmente ficar mais animado, ficar aquela coisa muito teórica, eu cheguei a fazer bastante disso. Depois de formado, eu comecei com pequenas obras, execução de projetos, tudo feito à mão na época, né? A gente não tinha informática de hoje, né? Então eu fui até desenhista de arquitetura, formado nisso lá no que seria hoje o ensino médio, né? Que seria o nosso colegial à época, né? Depois eu acabei me associando ao engenheiro mais experiente, nesse meio tempo já formado, que só trabalhava com projetos de estruturas, e acabei me concentrando nisso, em projetos estruturais de concreto armado. Nesse meio tempo também, o tempo passando, né, eu acabei sendo convidado para ser professor, que num primeiro momento eu neguei, mas depois aceitei. Já estou agora em agosto, já há 28 anos que eu dou aulas, né? Motivação, atual fora financeira, eu gosto de engenharia, óbvio, tecnologia do concreto armado, ciência aplicada. Na verdade, eu quase fui para astronomia quando jovem, sempre gostei de ciências, era muito interessado, né? Você me perguntou quanto à carreira, né? Algum momento de mudança de patamar, né? É engraçado, a gente tem uns momentos desse na carreira, acredito sim. Eu acho que assim, eu quando estava, após uns 7 anos de formado, fazendo de tudo, não só especificamente em estruturas, eu resolvi fazer um curso em São Paulo. Eu estou aqui no sul de Minas, né? Então, aí a uns 250 quilômetros de São Paulo, e eu fiz lá na USP um programa que chama Programa de Educação Continuada de Engenharia, na Poli. E eu vi só sobre fundações, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, a região aqui é muito complexa, né? Então eu ia 2 vezes por semana, saía 4 da tarde para chegar aqui 1, 2 horas da manhã. Muito sacrifício, mas valeu a pena. Aí depois disso, assim, eu me animei, fui fazer o mestrado, né, em São Paulo, no IPT, antes do doutorado e do pós-doc, que você mesmo já citou. Trabalhava muito, dava aulas, saía essas 2 vezes por semana, isso por 3 anos o mestrado também. Queria estudar, ter qualificação adequada, né? Tanto universitária quanto profissional. Acho que assim, foi um momento que para ser líder de qualquer coisa, a gente tem que entender da coisa, na verdade. Eu acho que é muito simples, né? Então, para você ter essa segurança. Então, acho que nesse momento, quando eu acabei esse curso, eu senti que eu era seguro para alçar voos maiores, como dizem. Tanto que eu me animei em seguida com o mestrado, eu acho que esse ponto me fez uma diferença para uma segurança de carreira para mim, sim. Ricardo, mudando um pouco de tema, falar sobre evolução de carreira e o mercado de engenharia e arquitetura. Bom, você mesmo mencionou agora há pouco, quando você começou, tudo era feito à mão. O setor de engenharia e arquitetura tem passado por grandes mudanças tecnológicas, né? Qual o impacto da inovação no planejamento de carreira hoje? Então, esse tema é até meio controverso, né? Agora, esses dias mesmo, nós tivemos algumas palestras aqui na universidade, tratando, inclusive, de arquitetura com utilização de IA, neuroarquitetura, e é sempre muito discutido isso. Então, assim, a inovação tecnológica, lógico, ela ajuda, ao mesmo tempo é perigosa, acho que em qualquer área, porque ela acaba habilitando as pessoas sem o devido preparo, talvez, mas que com uma ferramenta, ela não tendo o conhecimento adequado para discernir, validar um resultado, na minha área mesmo de estruturas, até de arquitetura, eu acho que isso é um pequeno problema. Como esses programas atuais de computador, a IA, que eu já falei umas 2 ou 3 vezes, são um exemplo disso.
A IA não é inteligente, né? Ela dá falsas informações, já testei algumas vezes, mas, como disse, na área de projetos, mas é aquilo, a gente não tem saída, não tem volta, né? Acho que a história da humanidade, o desenvolvimento tecnológico nunca teve retorno, doa a quem doer, né? Então, ele gera alguns desempregos, algumas oportunidades novas. Então, acho que assim, a gente tem que estar atualizado e tentar buscar para chegar e acompanhar. Mas é isso, não há volta. Doa quem doer. Se você ficar ali parado, lamentando, eu acho que é um problema. Então, acho que a ideia é essa, você tentar acompanhar ao máximo, né? Né? E nesse ponto, Ricardo, na sua visão, qual que é a importância de protagonismo, ou seja, de você assumir as rédeas da sua própria trajetória, pensando aí no engenheiro que busca desafios maiores, cargos mais elevados, ou até mesmo alta gestão? Bom, engenharia ou na arquitetura, eu acho o seguinte, bom, eu já até comentei, mas não adianta, estudar muito, eu nunca vou cansar de repetir, tem que estudar, são áreas tecnológicas, basicamente, fora da arquitetura, que é ali na tecnologia, a parte artística, mas que tem que ter um embasamento, você tem que ter repertório, né? Repertório importante em qualquer profissão, e na arquitetura não se diz, e na engenharia também, um repertório técnico. Então, acho que assim, para você conseguir um protagonismo, de início, que você não é o protagonista, se espelhar e ouvir os mais experientes, lógico, com cuidado, que os experientes que entendem de verdade do que eles estão falando, né? Porque só a idade também não é tudo. Muito trabalho duro, sem dedicação, não vai ter resultado real e duradouro, né? E importante, acho muito importante, escolha as companhias como na vida, né? É importante fazer parte, você mesmo citou, atualmente eu sou diretor do Instituto Brasileiro do Concreto aqui em Minas Gerais, mas esses institutos técnicos sérios, né? Para estar sempre bem informado, bem relacionado. Então, além do IBRACON, eu faço parte da FIB, que é a Federação Internacional do Beton, falar em francês é difícil, mas é a Federação Internacional do Concreto. Eu sou membro da ABS, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, sou da Alcompate Brasil, Associação Brasileira de Patologia das Construções. Então, assim, isso, escolher bem as companhias, né, eu diria assim, de uma maneira genérica, porque para você estar ligado, como a gente acabou de falar, você tem esse avanço tecnológico, e no meu caso específico, a construção, a arquitetura é sempre muito lenta aqui no país. Até no mundo, eu diria, mas no país é muito lenta, por conta de mão de obra e tal, mas as coisas andam. Então, você tem que estar ligado, como eu falei, eu estou até hoje estudando, né? Quase 60, e estamos aí, não pode desligar. Se gostando, é ótimo, né? Gostando do que faz. Eu vou falar agora um pouquinho de gestão e tomada de decisão, porque a gente muitas vezes só foca no sucesso, né? Então, eu gostaria de saber, e a engenharia e a arquitetura é feita de desafios, como você acabou de falar, de grandes desafios. Qual foi o seu projeto, o obstáculo mais difícil que você teve até hoje, e qual foi o teu aprendizado em relação a isso? As perguntas não são tão simples, né? Olha, se tem alguma coisa que eu aprendi, demorou. Mas é que o sucesso realmente é uma consequência lógica. Você mirar só no sucesso, é até meio clichê isso, né? Mas se você focar demais só nele, você não enxerga o percurso, que é o que te ensina. É meio clichê, mas isso é uma grande verdade, né? Você não aprende com o percurso. Porque você vai falhar, tem que ter muita calma, né? Então, acho que é isso, né? Como eu falei, se dedique, estude, vá. Lógico, tem um objetivo, mas não fique só parado no objetivo. Inclusive, porque o objetivo muda no meio do caminho, às vezes, com o que você está tendo de aprendizado, né? Então, assim, eu, por exemplo, no meio do caminho, quando eu especializei só em projetos estruturais, eu tive um projeto mais difícil. Eu tive um conjunto de edifícios, até bem, não tanto tempo atrás, mas aqui, que era sobre rocha, solos diversos, uma coisa bem desafiadora. Tive que estudar muito, né? Ser humilde, para aprender e buscar soluções, que eu não era talvez tão seguro à época, apesar de ter o conhecimento, mas faltava segurança. Mas, no fim, a verdade é o seguinte, eu confiei na tecnologia, no que eu estudava, e fui. É isso, vai. Segura na mão de Deus e vai, né? Mas estuda e vai, acho que é isso, né? É confiar no taco, mas, lógico, com embasamento, né? Se dedicar. Então, acho que foi bem isso daí mesmo, né? Não foque só no sucesso, foque em trabalhar bem, que o sucesso vem. Acho que não tem que fugir disso. Muito legal, Ricardo. Ricardo, conta pra gente, como que você lida com pressão e com a tomada de decisão em ambientes de incerteza? Você tem alguma dica, segue algum método particular que te ajuda a separar o que é ruído do que realmente é importante, do que é estratégico?
Bom, pressão, né? Acho que toda profissão hoje deve ter muita pressão, né? Eu tenho a minha como engenheiro de estruturas, que é uma responsabilidade imensa. Até no momento eu estou com uma responsabilidade muito grande, uma recuperação estrutural em São Paulo. E a gente pensa, claro, né? Você tem aqueles momentos, né, que você fica ansioso, né? É normal. Mas primeira coisa, né? O controle, autocontrole, fica calmo, né? Então, na minha profissão, ao menos, eu não pode ter precipitação, apesar das pressões. Não é admitido o erro, não posso errar. Então, pô, como é que não pode errar? Não pode errar, ou você tem que reduzir o erro à menor margem possível. Mas é engraçado, assim, um método... Eu sempre fui assim desde a universidade, em época de provas, né? Todo mundo aqui nós que já fomos universitários, né? Antes da prova, eu até ficava muito nervoso, sempre. Mas durante o processo, a prova mesmo, eu ficava extremamente calmo, concentrado, sabe? A solução, em geral, aparece, ou se não aparecesse na hora da prova, era isso mesmo, mas atualmente é isso. É manter a calma, deixa o cérebro trabalhar. Os americanos, acho que tem até o sleep on the problem, né? Dormir sobre o problema, às vezes, resolve. Eu vou falar que meu doutorado eu resolvi com uma boa noite de sono, com um problema que eu tinha, eu acordei numa madrugada, puxa, veio uma solução do nada, aspas, né, no meu cérebro. Vim para o escritório, era 4 da manhã, 3, até o meio-dia eu tinha resolvido. Um negócio assim de 3 anos brigando e me veio aquele insight, né? Outra coisa, né, a gente também, acho que assim, quando você está fazendo para manter essa calma, tem que ser firme, né? Porque você tem as pressões, mas se você não concorda com algo, na minha profissão, de novo, engenheiros, arquitetos, não tem achismo. Eu não sei, então eu simplesmente me conformo que tem que encarar, encaro. Eu controlo naturalmente. Outra coisa que eu brinco, principalmente na área de estruturas, no meu caso, o cliente que vai te estar pressionando, ou o cliente, uma consultora, ou um cliente direto, aquele chavão do cliente sempre tem razão. Na minha profissão, ele só tem razão uma vez. Quando ele tem. Ponto final. Não tem outro jeito. Infelizmente, para ele ou para mim, às vezes, para eu ter um cliente, é isso. Então, ser firme e confiar no que você sabe. Perfeito. Em relação, vamos falar de o valor da mentoria e orientação qualificada. Mercado de trabalho, você escuta opiniões de tudo quanto é lado, muitas delas que não servem para nada, algumas delas qualificadas. Qual é para você o valor de ter um olhar externo para oferecer uma perspectiva diferente, independente? Bom, de novo, né, sou de uma época que não existia muita informação disponível, né, era muito difícil, a gente no máximo nas bibliotecas, né. Peguei a revolução tecnológica aí do analógico para o digital, né, hoje é tudo muito mais fácil, a informação boa e ruim, né, computadores, a internet proporciona isso, né, mas imagina, na época não tinha nada, né, quando jovem, né, sou uma cara da década de 80, né. Eu acho assim, como já falei antes até, né, se observar os mais experientes, inclusive os maus exemplos para não fazer o mesmo, e na época, como não tinha apoio ou orientação profissional adequada, né, a gente dependia de ser insistente e contar com a benevolência de alguém, na verdade, né? Eu tenho alguns mentores, alguns já falecidos até, na engenharia, mas tem uns até hoje. E, felizmente, eles ainda gostam muito de mim, então eu não tenho vergonha de perguntar nada a eles, né? Agora, para a carreira, assim, em si, não tive nada, né? Na verdade, a gente era meio kamikaze para fazer isso. E se tivesse tido alguma orientação na época, com certeza, né? Provavelmente, a gente se fala o que eu poderia ter feito, não sei, mas provavelmente teria feito outras escolhas que teriam facilitado as coisas ou melhorado o resultado. Lógico, a gente não pode ter certeza de nada, mas aquela insegurança... Por exemplo, eu no meio da faculdade, eu tranquei matrícula. Ao fim do 3º ano, eu parei 1 ano. Fui até para o exterior, tal, não foi muito feliz, não deu muito certo algumas coisas, até por saúde, mas eu voltei e decidi, não, eu gosto disso, eu vou tentar, e fiquei assim, na época se trancava a matrícula anualmente, né? Eu fiquei 6 meses direto em obra, e falei, não, é isso aí mesmo, né? Mas, lógico, por que eu passei por tudo isso? Também não é culpa de ninguém, né? Fez família, a gente não tinha esse tipo de orientação mesmo, então ia do jeito que dava. No fim deu, mas é difícil, é muito difícil, né? Então, eu acho muito importante, como eu tenho mentores até hoje, tá? Bacana, Ricardo, mas esse é justamente um ponto que a gente acredita aqui na Aspira, né, que é a questão da estrutura, do direcionamento, para uma mentoria, para motivação, enfim, para desenvolvimento. Hoje você acredita que é importante ter um roteiro direcionado, estratégico, ele ajuda mais do que simplesmente uma pessoa, às vezes, que vai te incentivar e te encorajar?
Faz sentido isso? Lógico. Não, a gente depois que aprende, né, na marra, né, tudo organização, né, você ter foco, né, como eu disse, não só foco, mas não ficar só preso a ele. Mas, por exemplo, hoje eu admiro muito os alemães. Os caras fazem lista para tudo, né? Alemão, vamos sair? Vamos fazer a ordem do que nós vamos fazer na noite, né? É impressionante, muito organizados e disciplinados. Eu tive uma empresa na Alemanha no ano passado, fez parte do meu pós-doutorado, eu fiquei lá em uma universidade também na Alemanha, e é interessante assim, porque nós somos até, e tem horas que é muito bom, até muito gostoso, mas eles são assim muito produtivos, né? Então, horário de trabalho, praticamente é só trabalho. Não se dispersa, né? É focado o trabalho ali mesmo, planejado. Acabou o trabalho, não se fala mais no trabalho, eles nem gostam, né? São muito organizados, como eu disse, a consequência é uma produtividade muito grande. Agora, é como se fala assim, pô, encorajamento, né? Até o Marcelo comentou, ele falou, encorajamento, vai lá, isso aí mesmo, né? Bom, é outro clichê, né? Mas aquela coisa, a falta de capacidade aliada a um excesso de energia, é até perigoso, né? Porque, não vou usar os termos que o pessoal usa, né? Mas aquele motivado não dá muito certo, se ele não é muito capaz, né? Então, eu já diria sempre, quer dizer, quem me confirmou como eu sou muito, eu faço muito plano, né? Porque, como eu disse, é necessário, até para ter uma organização em escritório. Mas eu diria, faça como os alemães. Planeje o máximo possível para depois só cumprir o planejamento. É muito melhor. E aí é que nós vamos entrar na tua visão de futuro, para um profissional hoje que esteja estagnado. E aí pode ser na área de engenharia, de arquitetura ou de qualquer outra carreira. Qual deve ser a prioridade número 1 no seu plano de desenvolvimento? Bom, eu sou um profissional liberal, né? Na verdade, além de ser professor, né? Então, tem as duas atividades aí. Tenho o meu escritório técnico, né? A minha gestão, na verdade, é muito simples. Sou eu e eu, né? Que eu ficava sendo aqui bem cercado, assim, né? No máximo alguém, uma vez ou outra, para me auxiliar. Eu acho que não tem, eu não sei, essas coisas a gente não acaba tendo uma fórmula, porque eu estou falando, eu precisava da mentoria também, né? Com essa idade. Porque eu não tenho como fugir de falar o que eu sempre estou falando aqui. É muito estudo e trabalho duro e planejado, até para você não perder tempo. Eu, por exemplo, já estou mais velho, eu não tenho tempo para perder. Então, assim, quando eu acabei o meu mestrado, um exemplo, foi bem desgastante devido às viagens, né? Estava com os filhos pequenos, minhas 2 filhas tinham acabado de nascer, e quando eu acabei, era desgastante por causa das viagens, então eu falei para mim mesmo, não vou fazer mais nada. Estava bom, mestrado, tá bom, já me garanti ali na universidade, eu já estava com quase 40 anos. O que acontece? Eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, amadureci. E me senti estimulado, cutucou, coçou de novo, né? Então, aos 45, eu resolvi, foi meu plano, até os 50 eu faria meu doutorado. Para mim, uma satisfação pessoal. Eu cravei, até os 50 eu vou ser doutor e é na USP, não é em qualquer local. E foi isso. Aos 50 eu era doutor. E a vida dá essas voltas. Esse meio tempo me abriu muita porta, principalmente nessas associações, que você acaba sendo conhecido, esses institutos, e acaba aparecendo outras oportunidades. Esse ano, com 59, acabei o pós-doc. Na verdade, eu recebi a titulação este ano, agora, não tem nem um mês, né? Eu acabei ano passado, recebi agora. Conheci a Alemanha, como comentei, várias experiências. Eu nem imaginava que eu ia parar lá na antiga Alemanha Oriental. Enfim, no regrets, né? Satisfeito. Enfim, esse estudo nunca é demais. Nunca. Eu acho que você estudando, você vai tendo discernimento e planejar. Eu acho que são consequências, uma coisa puxa a outra. Como disse, um conselho assim, único, né? Um plano. A gente não pensa muito na hora. O importante é mãos à obra. Se puder alguém me dar a mão e me carregar junto, como eu tenho os meus mentores, que me auxiliam muito, tá? Na engenharia, pessoas de 75, 80 anos, que estão aí trabalhando, me ajudam, me dão um exemplo e me orientam bastante. Já me salvaram algumas vezes de tomar um caminho correto. Bacana, Ricardo. E eu particularmente concordo contigo. Acho que o estudo é contínuo, a gente nunca deve parar de aprender. Mas se você pudesse dar mais um conselho para os seus alunos, para os estudantes de uma forma geral, né, pensando sempre no crescimento, no progresso, na evolução deles, que conselho seria esse? Conselho, né? Eu vou falar, eu sou de dar conselho para aluno. Professor é para isso também, né? Eles aceitam ou não, mas uma coisa eu sempre falo, que demorei para aprender também, tá? Primeiro, não faça nada esperando reconhecimento alheio.
Faça para você se é o que você quer. A gente não deve satisfações a ninguém. Ah, mas tem a parte comercial. Sim, você tem. Mas você não deve a ninguém. Se você acreditar é aquilo que você quer, eu não sei como é que vai vir esse reconhecimento, se é em salário, se é na profissão, como, né, o que às vezes nem tudo é salário, né? A gente fala em salário e quanta gente com muitos salários ou muito rico que não é feliz. Então, eu acho assim, de novo, é um clichê. Mas acredite em você, que eu acho que é muito verdadeiro. Faça-se aquilo que você quer, não é para agradar as outras pessoas, sabe? Nunca faz conhecimento, esperando esse reconhecimento alheio, inclusive muitas vezes familiar, que às vezes é até o mais difícil. O pessoal fica muito preocupado se pai, mãe, né, tio, o que os primos vão achar, né? Isso é bobagem. Faz o que você quer, que é o que você gosta, que valor vai ter. Dando seguimento a isso, eu acho que o que nós como mentores de jovens também, o que nós temos vivenciado é que os estudantes hoje, os jovens, eles veem a carreira como uma maratona, né? E não como uma jornada contínua. Primeiro, se você concorda com essa afirmação, e segundo, se você vivencia esse no teu dia a dia como professor e como você aconselha os seus estudantes. Mais conselho, hein, Marcelo? Você também não está me dando. O pessoal vai começar a reclamar que pode vender, né? É difícil de dar conselho, que parece até meio prepotente, né? Porque tem tanta gente melhor e mais sucesso do que a gente, mas é aquilo, como eu disse, sou feliz, né? Eu defendo o que eu faço. Eu não tenho a outra realidade, né? A gente, na verdade, é uma insatisfação, é normal você querer sempre melhorar. Mas como eu acabei de relatar, o Douglas também concorda, é isso, a gente está sempre aprendendo, você sabe disso, né? Então, assim, não é o destino final, né? Eu falei lá atrás, uma jornada contínua. O que acontece? O mercado muda rápido demais. Mesmo o da construção não sendo tão rápido, como eu disse, mas ele muda. E vai muito dependendo da região, da cidade, logicamente, onde você quiser. Grandes centros, você vai ter mais desafios e novas adaptações necessárias, porque para você poder ir aprendendo o tempo todo, né? E acompanhar. Acho que quando a gente foca apenas só num cargo, ou em uma linha de chegada ali muito rígida, né, a gente limita o crescimento mesmo, como, de novo, eu já falei. Então, assim, de novo, conselho, né, durante a carreira, a gente passa por um momento... Interessante até, a gente fala assim, às vezes você tem momentos obsoletos na carreira. Eu tive meus momentos obsoletos. Que aí, por quê? Porque eu fiquei acomodado naquela área que estava indo bem, começa a cair, você, poxa, o que será que está acontecendo? Na hora que você vai ver, você está numa obsolescência, às vezes técnica, tecnológica, até no trato com as pessoas, talvez, e você acaba tendo que correr da tua obsolescência. Então, eu tive esses momentos recentes, eu fiquei, nossa, tanto na toa que fui fazer agora, mais velho, um pós-doc para estar mais por dentro de algumas coisas. Então, altos e baixos como a vida, né? Então, correr atrás de novo. Não tem jeito, é isso ou chorar na cama, né? Então, de novo, o importante é ser honesto consigo e com os outros. Sei lá, são uns valores meio antigos, né? Talvez meio fora de moda, né? Mas calma e honestidade. É isso, acho que confiar aí, não tem muito o que fazer fora isso, né? Perfeito. Ricardo, muito obrigado por compartilhar sua visão, sua experiência com a Aspire Mentoria. Para quem quiser te seguir, acompanhar o seu trabalho, como é que elas podem te encontrar? Eu estou nas redes normais aí, no LinkedIn, tá? No LinkedIn eu estou como Ricardo Couceiro Bento, e no Instagram, eng.ricardobento, lá tenho minha vida profissional, atividades aí. No Instagram, algumas coisas, obviamente, pessoais, para quem se interessar, algumas bobagens, mas a minha parte profissional, mais pesada, lógico, no LinkedIn. E estou aí, né, no Instituto, no Ibracon, quando precisarem, aí estamos à disposição também. Ricardo, muito obrigado pelo teu tempo hoje, hein? Um abraço aí. Obrigado, abraço. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Abraço. Valeu.